falar sobre esse tema. Eu estava assistindo a palestra de Estela no café da manhã, acho que todos, a maioria de vocês devem ter visto, devem ter assistido, se não, todas as palestras da nossa semana, a semana de 10 dias, já está separadinha ali no YouTube, é só entrar ali. E a palestra de Estela foi muito boa. Ela falou sobre juntos somos melhores. E então a gente vai falar um pouquinho. Quando eu li esse texto de Emmanuel, e ele fala sobre diversidade, e na hora me juntou assim na cabeça, porque Emmanuel fala que existe uma diversidade infinita, planos infinitos de evolução, que a iluminação da mente com a elevação dos sentimentos demanda assim, tempo, demanda esforço. Então, por isso, todos nós estamos assim, em planos diferentes, né? Infinitamente diferentes, assim, semelhantes, mas não iguais. Somos semelhantes, mas não somos iguais. Então, e essa diversidade nós vamos tentar explicar aqui um pouquinho por que ela é tão importante, o que ela traz para a gente, e por que eu vi isso como uma continuação, uma complementação da palestra da Estela, foi isso. Nessa forma como ela explicou ali de estarmos juntos, de por que juntos, né? Ela falou sobre a lei de sociedade, falou sobre a lei de progresso, e aqui quando a gente entende que todos nós estamos que os planos de evolução são infinitos, e que por isso é também importante, como ela falou lá, que alguns estão na frente, outros estão atrás, a gente sempre tem algo a aprender com quem está na frente, tem um pouquinho para dar para quem vem atrás, e não há uma hierarquia de importância, somos todos filhos amados do mesmo Pai, o amor é igual, é o mesmo, não há privilégios, mas há sim uma evolução, né? Um aprendizado, e todos nós temos a nossa forma, o nosso passo de aprendizado também. Então, acho que entender essa diversidade é super importante. E foi isso que eu vi, né, que a gente vai tentar colocar aqui, explicar para vocês. Esse estudo foi baseado no texto de Paulo, no versículo dos Coríntios, da primeira epístola aos Coríntios, em que Paulo diz que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. E um pouquinho antes disso ele vai falar, né, dois versículos anteriores, a Marisa acabou de confirmar aí para a gente, que há diversidade de dons. É a diversidade de carismas, né, ou de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo. Então, é isso que a gente vai explorar hoje um pouquinho. Estela, você quer falar alguma coisa? Eu fico pensando, você falou as coisas da palestra, eu estou tentando voltar nas coisas que eu falei, naquilo que eu estudei, e quanto mais a gente acha, assim, pensa na dificuldade de conviver, né? Como é difícil a gente conviver com aquilo que é diferente, com aquilo que a gente não está acostumado. Entender que nós precisamos do outro do progresso, nós precisamos do outro para a gente poder viver em sociedade, e a gente tende a ver o outro como, às vezes, empecilho, né? Eu só não sou feliz porque é o outro. Se não fosse aquela pessoa na minha vida, se não fosse aquela pessoa, se não fosse meu pai, minha mãe, e a gente começa a ver aquilo como coisas que vão te impedir de fazer aquilo que você quer. E aí, na verdade, muito pelo contrário, são instrumentos que vão fazer com que a gente progrida, que a gente melhore. E nesse atrito, a gente vai se polindo, vai fazendo as pedrinhas mais arredondadinhas, porque a gente é teimoso igual pedra. Então, quando a pedra bate com pedra, a gente vai ficando mais lisinho. Então, nessa convivência com o outro, por mais difícil que seja, eu tenho tentado estar mais atenta a isso. O que é que o outro tem que me irrita, ou por que me irrita? Ou seria melhor que não tivesse. Mas todas as pessoas que passaram pela minha vida, que eu tive dificuldade de relacionar, quando eu olho para trás, foi exatamente por aquelas situações que eu desenvolvi outras. Por isso que o autoconhecimento é importante. Porque você começa a entender o que é no outro que
te incomoda e você começa a buscar como é melhor. Então, essa visão de olhar para a gente e pensar assim, onde é que eu melhoro? O que está trazendo em mim? E lembrar isso, lembrar que nós somos espíritos, em primeiro lugar. Nós estamos aqui vivendo uma experiência, mas a base, aquilo que a gente tem realmente de eterno é o nosso espírito, aquilo que vai continuar. Isso aqui é uma experiência que a gente está tendo. Então, se a gente olhar para o outro, essa diversidade que existe, né, de tudo. Estou brincando com a Marisa, porque eu trouxe umas mangas, eu tenho uns vizinhos que tem, só uma vizinha tem 4 mangas diferentes no quintal dela. Aí tem 2 vizinhos, cada um me traz uma manga diferente. E eu trouxe para a Mar 3 qualidades de mangas essa semana. E eu falei para ela, olha, diversidade de manga, cada uma no seu gosto. Cada uma mais gostosa. Mango, né? Assim, mangos. Tão diferente, tão peculiar. Tem gente que não gosta da manga fiapenta, mas a manga fiapenta existe. Né? Como tem a manga que é mais saborosa. Nem por isso é menos manga. É manga igual, né? Comemos, gostamos, uns gostam mais, outros menos. Então, lidar com essa diferença é assim, lembrar, quando a gente está estudando essa doutrina, a gente estuda justamente o espírito imortal. Porque nós temos várias passagens, existe a reencarnação. Então, uma forma de você trabalhar isso é assim, o que eu não gosto no outro, porque ele vem, às vezes, né, ser mais específico, porque ele é de uma crença religiosa, porque a opção sexual dele é uma, ou porque ele é de uma outra etnia. Se eu pensar assim, mas se eu sou um espírito imortal, eu já vivi, posso ter vivido antes nessa raça, posso ter tido essas opções, ou não, mas quando eu me vejo nesse processo de que o outro é um espírito, tanto quanto ele, imortal, e está ali naquele momento dele, é esse o convite que o Espiritismo traz, da gente conhecer isso, dessa questão da gente ser imortal, que não é só aqui, que nós mudamos, né? Na Gênesis, o Kardec vai falar disso, que assim, a gente pode mudar, a gente pode, né, nascer pobre, ser rico, nascer com saúde, nascer, poder ser mãe numa encarnação, ser mãe numa encarnação. Todas essas vivências fazem com que a gente amadureça de pensar nisso. Acho que é uma ferramenta de pensar no outro assim. Poderia ser eu, e nem em outra vida. Poderia ser eu nessa vida se eu tivesse tido as mesmas experiências que aquela pessoa teve. Porque se eu não tivesse tido o pai ou a mãe ou qualquer coisa que aquela pessoa passou, podia estar se pior. Porque eu podia não ter as ferramentas que aquela pessoa tem para passar. Então é bom a gente olhar essa diversidade assim. Nós precisamos da diferença. Precisamos daqueles que gostam da manga com fiapo, manga sem fiapo. Nós precisamos que gosta de doce, de salgado. Quem vai fazer trabalhos tão importantes que sente prazer e outros não? Então, essa diversidade é importante a gente olhar assim, como nós sermos, como diz lá Paulo, nós somos como se fosse parte de um corpo só. Já percebeu quando a gente bate o dedo, martela o dedo? O que acontece com os outros? Geralmente você machuca o dedo e os outros seguram o dedo, né? Não é? Ou você bate a canela, você esfrega. Então, se a gente é um corpo, se a gente imaginar todos nós como um corpo que se ajuda, se alguém se machuca, a gente tinha que ir lá e abraçar, né? Passar a mão, doeu. Acho que é isso que eu pensei muito entre a palestra e hoje. O quanto que, por mais difícil que seja, a gente tem que entender a diversidade, porque é o processo que a gente vai passar pela reencarnação. Agora, eu lembrei que na palestra você falou da lei de sociedade, né? E todos nós somos regidos por essa lei, tudo que existe, né? Que Deus criou foi submetido a essas leis que era para poder organizar, senão ia ficar todo mundo desorganizado. Então, são leis divinas. Depois que vocês forem estudar, que ainda não começou a estudar Espiritismo, vai ver isso nesse semestre, né? Cada lei separadamente, vai entender melhor. Mas a lei de sociedade já traz isso, né? E a diversidade é bom, porque você já pensou, se fosse todo mundo igual, vamos evoluir, todos sabemos que vamos evoluir, mas já se fosse todo mundo direitinho, parecendo soldadinhos, não teria graça, alguma coisa estaria errada. Primeiro, porque a gente tem o livre-arbítrio. Estamos submetidos à lei, mas quem escolhe fazer isso ou aquilo naquela hora somos nós. Somos livres para escolher. Mesmo que, às vezes, na maioria delas, a gente escolha sempre muito errado. E, por isso, às vezes, nosso caminho evolutivo dá umas voltas assim, aí a gente cai no mesmo lugar que estava há 2 encarnações atrás e não sabe por que mesmo está vivendo de novo aquela experiência que já viveu uma vez, a escolha para sair dela não foi tão bem, né, elaborada, e aí a gente volta a sentir coisas que já sentiu.
para ver se dessa vez a gente começa a escolher diferente. Então, a reagir, inclusive, às coisas que a vida traz, que são sempre voltadas para o nosso crescimento. Por isso que eu lembrei hoje da frase do Paulo, né, no versículo 4, que era a diversidade de carismas, mas o Espírito é o mesmo. Porque o Espírito traz a essência divina. O Espírito sabe que está submetido à lei, mas o Espírito, quando reencarna para aprender a ser uma pessoa de bem, um homem de bem, ele não sabe ainda que tem toda essa trajetória a percorrer e que vai ter tempo, inclusive, para elaborar melhor as suas escolhas, não. A gente só acha assim, é aqui e agora. Hoje estamos agora no século XXI e para nós essa vida é aqui e agora. Porque para nós a gente começou lá quando nasceu nesta encarnação e estamos aqui hoje. Né? A gente não pensa o tempo todo que é um ser imortal, que já viveu muito, que vai viver um outro tanto e que agora é só um período. Que, se bem aproveitado, a gente vai se dar bem. Mais ou menos, vai se dar mais ou menos. Se não aproveitar nada, a gente vai e volta quase que na mesma situação, mas não tem problema. Chegar no mundo espiritual, somos acolhidos, amados, recolhidos, aconchegados e preparados de novo para a luta. É como um filho, né, que chega em casa, ai, mãe, aconteceu, olha, a prova não foi boa, eu tirei 0, e você pega, não, eu sei, mas na próxima você vai estudar mais, vai ser melhor, você vai ver, você incentiva o cara, né? Então, assim é feito com a gente é carregado mesmo, como filhos, assim, super amados. Se a gente é carinhoso com nossos filhos, a gente não sabe como somos queridos pelos nossos irmãos, que já estão à nossa frente, e que sabe o que é passar o que a gente passa hoje. Então, quando a gente chega lá, né, a gente pensa assim, estou perdido, estou não sei o que, a gente tem medo de morrer danado, achando que vai, né, não vai para lugar nenhum, vai para o melhor lugar. Agora estamos muito mais esclarecidos, né? Os católicos, os espíritas, os ateus, estão todos mais esclarecidos. Todos os ateus já dizem, eu sou ateu graças a Deus. Você vê como houve a evolução do ateu, né? Claro, ele sabe, no coração dele ele sabe que não é só isso, não pode ser só isso, né? Então a gente tem que lembrar que a diversidade, que as pessoas serem como são, né? Nós somos excelentes pessoas e tem outras pessoas que são bem ruins, né? Mas nós somos ótimos, maravilhosos. Mas graças a Deus que existem os piores do que a gente. E os melhores do que nós, porque senão a gente não conseguiria ensinar o outro nem aprender como está melhor. A gente pode não reconhecer, a gente aqui reconhece. Lina é mestre, então não tem para onde correr, a gente tem que baixar a cabeça e obedecer, entendeu? Mas um dia chegaremos lá. Essa daqui também, porque hoje ela estava meio preguiçosa, assim, não estava com vontade de fazer nada. Mas isso não é gostoso, a gente se reunir e dizer assim, vamos fazer isso assim, assim, aí você diz, olha, eu sei pintar. O outro diz, olha, eu sou muito legal em consertar coisas. Olha, eu sou legal em falar. Cada um vem com o seu carisma, com os seus dons, né, com as suas possibilidades. E como a gente existe a lei de sociedade, só anda sozinho quem ainda não conhece que é submetido a essa lei. Nós somos criados para vivermos em bando. Quanto mais bando cresce, melhor a gente fica. Não aquele bando que antes a gente se reunia da pá virada para fazer, desorganizar o planeta, não. Agora é como nós, assim. Pessoal, gente boa, que chega à noite assim, deixa eu ir lá no centro, ouvir alguma coisa, tomar um passe, bater um passe, comer uma chipa, né? Não é isso? A chipa maravilhosa de Giza e Bárbara aí, né? Bárbara tá aí hoje, né? É por isso que a chipa está aqui quentinha na minha mão, senão Giza me... Mas é isso, eu fiquei pensando também nessa diversidade, quando a gente começou a pensar, porque a gente vê essa questão da diversidade, mesmo sendo falada nas empresas, a importância da diversidade cultural, a importância da diversidade de ter ideias diferentes, aumenta a produtividade, você tem clientes mais satisfeitos, você tem
os associados ali mais satisfeitos, os chefes, mas eu fiquei pensando assim, como é importante você ter como é importante essa diversidade para a gente ter os recursos, reconhecer os recursos que nós temos. Então, tem uma amiga minha que ela veio fazer um curso na Califórnia. Ela é médica e ela é especializada em imunologia. E eles estavam precisando estavam buscando um texto, um trabalho que tinha sido publicado numa revista e que era relacionada ao cardíaco, ao coração. E o pessoal foi procurar, ligaram para a revista e eles falaram que mandavam, mas demorava 3 meses para eles enviarem a revista. Aí ela falou assim, não, mas espera aí, a gente está aqui, será que o departamento de cardiologia não tem essa revista? Porque a gente está aqui, a gente tem um monte de revista de imunologia que os outros não têm. Aí ela foi lá e dali a 5 minutos ela voltou com a cópia do trabalho na mão. Então, quer dizer, eles não tinham nem imaginado, pensado nisso. Estava todo mundo assim, já, né, resignado a esperar os 3 meses até a revista chegar. Então, como a diversidade de ideias vai trazendo esses recursos para a gente. Mas eu fiquei pensando também assim, essa diversidade dentro de nós. Nós temos uma diversidade de encarnações, né? de personalidades que nós temos. E às vezes, muito, assim, a gente sabe que essa aqui é a melhor de todas. Então, provavelmente está lutando contra os quereres das outras. Mas se nós entendemos isso, que existe essa diversidade, e eu fico pensando assim, tem uma historinha que acho que foi Estela que contou sobre os porco-espinhos que estavam sentindo frio, aí eles vão se juntando assim para se esquentarem, no começo se espeta aqui, então se afasta um pouquinho, e até encontrar o espaço ideal. E eu acho que esse espaço ideal também existe nas nossas ideias, no nosso espírito, né? Porque nós somos assim, nós estamos numa evolução, mas a evolução eu acho que às vezes a gente cresce na arte, outras vezes a gente cresce em algum outro dom. Então, e não é sempre igualzinho no mesmo grau, até porque existe essa liberdade que nós temos de escolha, porque senão seríamos todos robozinhos, como diz o Marx, né? E entender que nós temos também, dentro das nossas potencialidades, esses picos, né? Uns que nós somos melhores, outros que nós somos piorzinhos, e se a gente não tiver nesse bando, como diz Marisa, de se colocar, de se posicionar, escolher estar entre pessoas que nos ajudam a cobrir as lacunas, a preencher as lacunas que estão em nós, de potencialidades, e acho que isso a gente só consegue quando a gente pratica, né? Você tem a teoria, aí você vai lá e pratica, aí você preenche um pouquinho daquela lacuna, e de vez em quando a gente volta 2 passos para trás, porque aquela personalidade velha ainda é muito forte, né? Aquele vão ainda é muito forte, a gente sempre escorrega ali. Então, e se a gente não tivesse isso, eu acho que seria assim um crescimento muito mais lento do que ele já é, né? Porque a gente sabe que a natureza não dá salto. Mas se a gente não tivesse essas diferenças que preenchessem as nossas lacunas, acho que a gente ia estar ainda lá na Idade da Pedra, né? Você falou uma coisa bacana, que eu tinha pensado, eu não pensei na diversidade, que a gente fala, mais pensando naquilo que é diferente em grupos, né? Muitas vezes a diversidade de grupos, de ideias que se unem, né? De religião, como eu já falei aqui, de crenças e tudo. Mas a diversidade na gente, nessas outras vidas também, a gente também entender que nós temos o conjunto de todas essas experiências, para a gente se conhecer, ela também é muito importante. A gente entender que também somos essa diversidade dentro da gente, como a Alina falou, é extremamente importante. A gente vai desenvolvendo isso, a gente vai entendendo que a gente age, como a gente age, porque tem aí alguma coisa lá no meu espírito que eu venho carregando comigo, né? Que ainda não está resolvido, que ainda está aqui para a gente melhorar.
Então, assim, eu pensei, agora você falou sobre a diversidade da gente com a gente, e eu pensei assim, a gente pensa nesses grupos de diversidade, né, que tem as bandeiras de cada um e tal, mas e a diversidade dentro da nossa família? Aquela diversidade que está próxima mesmo, porque às vezes eu tenho uma intolerância religiosa, ou seja, qual for a minha intolerância com grupos, mas a minha intolerância com a diversidade de espíritos que conectam com a minha família, né? E aquele dia a dia, e aquela pessoa que age diferente, porque ela é um espírito diferente, a gente quer que ela haja como a gente gostaria, que a gente acha que é o melhor para ela, né? Então, assim, a gente vem dessas famílias, esse núcleo que pela lei de sociedade nós somos colocados para que nos ajude a melhorar, para que a gente tenha as condições melhores para que a gente consiga fazer a nossa programação que foi colocada, né? A gente está aqui com um propósito. Então, essa diversidade que nos cerca na nossa família, na nossa casa, onde a gente foi colocado, tanto como a gente cresceu, a nossa família, como aquela que a gente formou, ou os nossos amigos que convivem com a gente, essa diversidade do dia a dia, que eu acho que é bem desafiadora. Porque às vezes você até aceita os grupos políticos, aceita as preferências de cada um, né? Aceita, não tem problema nenhum com relação à etnia da pessoa, nossa, eu sou super de boa. Mas lá em casa eu não aceito que a pessoa quer dormir até meio-dia porque eu acho que é errado. Sei lá, dando um exemplo bobo, mas assim, o quanto que essa diversidade também é na nossa característica, na nossa personalidade, que a gente tem que olhar para o outro e pensar nisso. E ter uma empatia. Por que a pessoa age daquele jeito? Ah, mas eu não criei assim. De onde sai esse menino que eu não ensinei isso, agora ele faz, né? Vem de algum lugar, vem de alguma coisa que está nele. E aí, a diversidade dele, entender isso, que é o processo dele. Então, para mim, também trabalhar essa diversidade no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, no centro, na sua casa religiosa, onde você for. Aquela pessoa que te atendeu mal no balcão, é a diversidade dela. Ali tem um mundo de opiniões, de ideias, que é uma diversidade que é diferente do seu. E aí, Jesus já disse isso, né? Para a gente não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse para a gente. É a lei da empatia. O melhor exercício de você pensar assim, se fosse comigo, ou se fosse com meu filho, como é que eu ia me sentir? Porque a gente tende a dar uma opção diferente quando é com a gente ou quando são com os nossos, né? Quando a gente tem um relacionamento com aquela pessoa. E o negócio que aconteceu comigo, que e assim, dá vergonha, mas eu vou contar que vocês vão entender. Eu estava dirigindo, eu não conseguia, estava em São Paulo, no 23 de maio. E eu queria passar esse carro que estava mais devagar que eu, a todo custo. E eu não conseguia, sabe quando para o farol? Não consegui. Quando eu consegui parar, passar ele, eu parei no farol, né? O semáforo, a sinaleira, parei junto. E eu estava pronta para olhar para ele, né? Assim, bem brava. Aquele olhar assim de, você estava me atrapalhando, como você ousa me atrapalhar? Quando eu olhei, ele era um amigo do meu cunhado, eu conhecia ele. Quando eu parei, eu olhei, eu disse, oi, tudo bom? Mudou. Ela já botou a cara mais mudou, mas aquilo foi uma coisa que eu pensei assim, se não fosse uma pessoa conhecida, eu não sou de xingar, fazer escândalo. Mas ia fazer uma cara feia. Mas eu ia fazer a cara feia. No momento que você vê aquela pessoa, que você tem um relacionamento, eu assim, né, eu não sei. Com raiva, mas... ele não vai assistir, acho que ele não vai assistir isso aqui, não. Ele vai lembrar, falar, então foi isso que aconteceu aquele dia. Você estava tão feliz de me ver, eu não entendi. Tomara que ele tenha assistido. Não é? Eu quase xinguei. Por que você tá muito devagar na minha frente, rapaz? Né? Vai passar. Então, mas não é aquele parente que você tem muita intimidade. Então, não pedir oportunidade. Mas pensa bem, muda tudo quando você tem alguém que você sente alguma coisa. Ele não era meu melhor amigo, mas era uma pessoa que eu vi. É como alguém aqui do centro. Se você acontecer isso, você parar e olhar para a pessoa do centro, você vai maneirar um pouco. Então, é importante a gente prestar atenção nisso também, porque dá um sentido diferente. É igual achar uma foto na rua e passar por cima dela. Mas se a foto for da vovó, da mãe, do tio, você pega a foto e limpa, né? O que essa foto está fazendo aqui? Você dá um outro sentido para aquilo. Então, essa empatia, você achar no outro alguma coisa que você consiga se relacionar com ele de alguma forma, né? Consiga chegar no meio termo de alguma coisa. Não precisa correr feito uma louca, mas também precisa andar devagar. Mas ali a gente conseguia fazer assim foi muito rico entender isso. Até entender mesmo que eu era muito jovem, que isso acontecia várias vezes na minha vida, que eu tinha que aprender isso. E realmente eu faço esse exercício até hoje. Se eu estou com muita pressa, de mudar para a faixa lateral, não correr, sabe? Me educar. A minha diversidade mesmo. Como é que você lida mal com a diversidade? Assim? Eu lido assim, sabe? De vez em quando, agora você falando, aí eu pensando assim,
Lembrando da pergunta 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E nós somos frutos desta causa, né, dessa inteligência suprema. Eu digo, mas rapaz do céu, se é uma inteligência suprema, nós estamos vivendo um sistema, né, de primeira linha, como se dissesse, puxa vida, olha, a administração de Deus é uma empresa top mesmo. Então, quando ele nos cria simples e ignorantes, né, que a gente vem lá das amebinhas, das algas, daquelas coisas todas, e vem caminhando e evoluindo até o reino nominal e vira uma pessoa, um ser pensante, consciente, inteligente, e que só vai agora andar para frente, estimulando essa capacidade ser, de ser mais e mais inteligente, ser mais e mais perfeito nos sentimentos, mais amoroso, mais empático, e completamente assim, não tem hora nem dia para isso acontecer para ninguém. Cada um vai dizer, olha, a minha hora de ter isso é agora. Ah, não, eu não quero, Estela diz, eu não quero não. Aí eu digo, eu vou. Aí o outro diz, eu fico, outro, sabe? Cada um vai ter um jeito de fazer o seu caminho. Isso é uma coisa maravilhosa, cada um, como você disse, a foto cai, se for da vovó eu pego, mas se eu não gostar da vovó, eu faço de conta que eu nem vi cair. Depende. Você gosta da vovó, eu posso até olhar assim e dizer, não tem um papel ali, eu não peguei, tá sujo. Bora. Virar só no chão mesmo, foto. Cada um é de um jeito. E nisso a gente vai se aprimorando. Eu vejo Estela pegar a vovó dela do chão e já acho assim, puxa, por que ela pegou e eu não quero nem ver esse retrato, né? Aí, não, porque minha avó é legal, ela faz isso, ela faz legal, mas a minha não é. Então, a dela é boa, eu disse, se você tivesse a minha, você largava no chão. Ela disse, mas será? Não sei. Não sei, porque de repente, em outra encarnação, eu estou mais aprimorada nos meus sentimentos. E ou então recebi um espírito familiar com uma avó, que é um espírito muito ligado a mim, que se eu ver, Maria, de jeito nenhum. Aí quando eu pegar a foto dessa vovó nova, assim, eu vou lembrar que um dia eu não peguei da avó, de algum ente querido, eu não era assim. Eu não tinha esse cuidado. E é assim que a gente vai se aperfeiçoando pouco a pouco. E essas são as diferenças. Por isso que não adianta ficar, como você disse, zangado, se afastar das pessoas que são diferentes de você. Pelo contrário, quanto mais diferente, mais um caldo bom vai dar, mais você vai aprender. Se todo mundo for igualzinho, pinta de vermelho, pinte. É azul, azul. Não? Vai chegar uns assim, não, eu queria botar um pano aqui. Eu estava dizendo isso, a Léo vai chegar, vai ver sem um paninho e sem a florzinha. Eu vou dizer, Virgínia, você não estava aqui para botar. Olha a diversidade. Ele quer botar, mas eu não deu tempo. Estela aceitou correndo, né? Mas, lógico, eu gosto com o paninho, gosto. Mas não deu tempo de pegar, não vou morrer por causa disso. Mas a diversidade, ela está em tudo. Como no início se falou, dentro da família existe essa diversidade para a gente crescer com esses mais próximos. Tanto que, Joana diz, o lar é a primeira célula da sociedade, ali é que nós vamos trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, com esses entes que têm que ser queridos. Não necessariamente são em todas as famílias, né? Mas ali estamos juntos. Por quê? Porque ali é uma mãe, um pai, um tio, um avô, um irmão. A gente dá até um significado, uma posição para cada membro daquele grupo que se reúne no mesmo tempo. Então, ali a gente sabe que o jogo é duro. E tem esse, assim, que é fora, que a gente tem que aprender a ser, né? Melhor com os de fora também, respeitando cada um as suas diferenças. Essa diversidade que eu falei antes da gente começar, que está na diversidade de carisma, Hermínio joga isso para uma reunião mediúnica. Todos os médiuns ali com as suas funções, e cada um é cada um. E cada um tem uma possibilidade de fazer aquilo funcionar. Quando um não está, a reunião não é a mesma. Interessante, porque vira um equipamento assim, que gira, que produz energia, que produz
o objetivo daquela reunião acontecer. Assim somos nós, para que o objetivo divino aconteça, apesar da diversidade que eu carrego, que ela carrega, que você carrega, o objetivo precisa acontecer apesar disso, porque a gente vai aprender a ser empático, a ser compassivo, a respeitar o outro como ele é, ser paciente, só adquirindo sentimentos bons. Né, professora? E aí? Falhando. Já ficou medo. Fiquei aqui pensando que o dia que eu encontrar com a Estela assim no trânsito, ela passava, parar com o cara do carro do meu lado, me deu um sorriso bem grande, assim, vai falar assim, eu estava atrapalhando o trânsito, né? Eu estava andando muito devagar. Eu acho que o dia que eu atrapalho o trânsito mais ali, eu sou meu problema agora. Já sei, já entendi a mensagem. Não, mas eles, né, então. Por isso que eu só estou falando para vocês aqui. Eu não sei de cada um, mas todo mundo tem uma. É a minha diversidade. Ai, lembrei da palestra do Haroldo, ele falando que abrindo a janela para xingar o motorista do lado que estava no trânsito, e o filho falou para ele, e se for alguém que assiste as suas palestras? Pensar nisso. Aí ele fechou a janela. Agora tem que pensar nisso. Mas eu já passei por isso antes lá atrás, para não fazer isso agora, que vai ser pior, né? Agora, se eu faço isso Hoje em dia, se fizer isso, vai ficar muito feio, como disse ele. Mas é tudo isso que a Marisa falou, como é importante para a gente desenvolver essa tolerância um pelos outros, a paciência entre nós. Eu acho que e percebemos que essa diversidade também acontece nas nossas adversidades, né? Hoje Marisa mandou, a gente estava estudando um texto aí que Marisa mandou e achei super interessante isso, porque muitas vezes nas nossas adversidades nós sabemos que somos testados e somos educados, né? E as nossas respostas a isso muitas vezes são assim, diversidade ao infinito também, alguns desde a revolta completa, a negação, até a aceitação resignada, serena, vai assim um leque, né, de infinitas possibilidades de reações. E acho que hoje a gente conversando sobre isso, como não importa, eu acho que não importa o que chegue, a dor é a mesma, mas como o Chico dizia, a dor Silva não tem diferença da dor Souza, como o Emmanuel dizia para ele, não tem diferença quando elas chegam, mas as nossas respostas e eu acho que elas vão diferir, vão ser diversas, mesmo nós mesmos, com a mesma situação, em dias diferentes, nós vamos reagir de formas diferentes. Às vezes, uma pessoa que fala para a gente algo e aquilo nos machuca assim de uma forma terrível, a gente responde de uma forma extremamente forte, empolarizada ou triste, enquanto que sendo uma outra pessoa fala a mesma coisa para a gente, talvez com outras palavras, num outro tom de voz, e a gente abre os olhos e fala, nossa, é mesmo, será que eu preciso mudar? Então, as nossas reações também são muito diversas, né? E acho que isso é tudo um aprendizado mesmo, essas situações, essas adversidades, é tudo uma oportunidade de aprendizado, não importa se é prova, não importa se é expiação, no final do dia é sempre uma oportunidade para a gente aprender algo e trazer isso na nossa experiência, na nossa bagagem, para uma próxima vez ter uma oportunidade de reagir melhor, de ter uma visão diferente, e isso também acho que nessa diversidade de carismas entre nós mesmos, tendo essas diferenças na família, nos grupos dos quais nós participamos, cada um deles vai nos trazer essa oportunidade de ver diferente, um ponto de vista diferente. Isso acho que não tem preço, é um crescimento assim valiosíssimo.
E eu estava ouvindo outro dia, lendo outro dia sobre uma senhora já nos seus 90 anos, e ela falando sobre a importância de você chegar, de você ter vários, você pertencer a vários grupos, né, de interesses diferentes. Ela falou assim, vai ter, se você ficar num grupo que é só daquela idade, da sua idade, você vai chegar aos 90 anos, você vai estar sozinha, porque a maioria já morreu, já desencarnou. E você vai fazer o quê? Então, a importância de você estar sempre renovando e se colocando em novos grupos, estar sempre pronto a aprender. E acho que isso tem muito a ver com a questão da humildade, né? Porque como a gente vê lá no livro dos Espíritos, se nós formos muito orgulhosos, a gente pensa que sabe tudo e não. Aí você perde todas as oportunidades de aprender, porque você fala, não tenho nada para aprender ali. Né? Eu já sei, isso eu já sei como reagir. Ou então, é assim que eu sou, não vou mudar, nasci assim, né? A síndrome Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. E enquanto que eu acho que se a gente trouxer essa humildade para dentro de nós, e saber, não, tem muita coisa ainda que eu posso aprender, que eu ainda posso ver, que eu posso, todo dia uma oportunidade de ver uma coisa nova, então acho que a gente abre as portas para que esses pontos de vista nos renovem, assim, ao menos você pode não concordar, mas você sabe que aquilo é uma possibilidade, é um modo de ver. Né? Para colaborar, né, para adicionar. Mesmo que, às vezes, como você comentou, às vezes a gente escuta de alguma amiga, não tão amiga, às vezes, coisas que dão aquele choque, assim, né, na gente, fala, puxa, eu faço isso, né? Será que é assim mesmo? Aí você pega 3 pessoas falam a mesma coisa, você fala, nossa, então acho que realmente deve ser, tem que prestar atenção nisso aqui. Então, mais às vezes que você não está bem, que você se chateia, aquela informação é importante. A gente precisa justamente da gente ter esse contato, esse atrito, porque senão fica tudo muito bom, né? Eu só convivo com aqueles que concordam com tudo, você é maravilhosa, e não há nada que você precisa mudar, que você tem que prestar atenção. Né? Uma vez uma amiga minha falou para mim, você fala obrigado e você não olha para as pessoas. Eu parei, será que eu faço isso mesmo? E comecei a prestar atenção, por que você fazia isso e não fazia? Eu não sei se foi aquele dia que ela percebeu, mas me trouxe uma Informação. Assim, de eu pensar nisso, obrigado, eu estou olhando no olho das pessoas, que pode ser que aquela pessoa viu um dia, não era que eu fizesse isso sempre, mas te traz essa coisa, será que eu estou fazendo isso mesmo? Né? Aproveitar essa informação do diferente. E a gente tem aquela coisa, né, tem também uma história de professor que o pessoal, o professor saiu de férias, e aí o grupo aproveitou que o professor estava de férias e expulsou uma pessoa mais chata do grupo e falou, não, a gente tirou ele do grupo, tal, e quando o professor voltou, eles falaram, olha, esse cara era muito chato, a gente tirou ele daqui, e o professor falou, não, mas não vamos tirar as pessoas do grupo, né? Aí ele foi lá chamar o rapaz para voltar, o rapaz não queria voltar de jeito nenhum, até que o professor ofereceu dinheiro, e com o dinheiro ele voltou pro grupo, e aí o problema você volta, ele falou, não posso tirar você do grupo, que ele era a pessoa que a gente precisava trabalhar. O que eu estava ensinando era para aprender a conviver. Você não tira a pessoa. Você tem vontade, mas por que eu tenho que conviver com essa peça? E esquece que às vezes o outro pensa igual de você, né? Que é ela de novo. Por que me tira? Abraça a diversidade. E eu acho que a gente. No texto aqui que você trouxe, Lina, que o Mano fala sobre diversidade, tem uma parte que ele fala que podemos funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a discutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Então, assim, essa lembrança do que a gente começou falando aqui. O que é esse Deus? A Marisa falou, pergunta número 1, o que é Deus? O que é esse Deus que opera em nós? Qual é essa divindade que está aqui dentro de nós como base, como princípio divino que nós temos em nós? Então, na diversidade, a gente tem que lembrar com a gente isso, esse Deus dentro da gente. E o Deus dentro do outro, porque ele está dentro do outro. Então, para ele que ama todos os filhos iguais, é difícil mesmo você falar que ama Deus e você não amar um outro filho dele. Está ali também, né, no tempo dele, fazendo as coisas dele, você está ali tentando perdoar, como você quer que os outros também perdoem as suas atrapalhadas. A gente fica olhando muito assim, tá bom, né, mas e ele? Mas e as minhas atrapalhadas? Ele está fazendo, tá, mas e eu? Né? E o que eu tenho para mim? O que eu faço?
Então, esse divino dentro da gente, esse trabalho divino, essa semente dentro da gente, que Deus já vê assim, a árvore frondosa dando frutos, a gente tem que lembrar nessa diversidade com a gente, com o outro, e entender que muitas vezes Deus vai se comunicar, vai não, né? Ele precisa que você olhe o outro para que você veja ele se comunicando com você. Porque se você está pedindo ajuda, uma outra pessoa, no hospital, pneu, você precisa de ajuda. Não é Deus que vai se mentalizar, vai vir com uma mão maravilhosa e vai trocar o pneu, vai te ajudar, vai fazer uma cirurgia. Não, a gente precisa do médico, a gente precisa do enfermeiro, precisa de muitas pessoas. Então, lembrar que esse tipo de gente é uma oportunidade que a gente tem de se olhar para o outro e entender que nós somos esse instrumento dele na vida um do outro. Essa diversidade não é para trabalhar a gente, é uma ferramenta. E para olhar para o outro nesse exercício, que hoje, talvez eu não precise tanto da ajuda física de alguém, mas vai chegar um momento da minha vida, como eu já precisei, gente que precisou dirigir para mim, eu estava de repouso, não precisava dirigir, eu precisava ir no médico, eu estava grávida, não podia dirigir, e apareceram pessoas na minha vida. E foi muito pedido de oração, mas quem foi e veio, dirigiu e me levou, não foi, né, Deus. Foi ele, através de uma pessoa que teve uma empatia, que me ajudou. Então é isso, o que a gente recebe dos outros, o que a gente está dando para os outros? Mesmo nessa diversidade. Assim, a gente pensa também nisso. Ah, mas eu não tenho dom para nada. Eu vou ajudar no quê? Eu não sei cozinhar, não sei lavar, não sei o quê, não dirijo. E a gente fica também pensando que a gente não tem dentro da gente algo para contribuir com a sociedade. Mas olha o que tem dentro da gente. Deus é um pouco dentro da gente. Essa potencialidade está lá. Essa viagem dessa diversidade dentro da gente, ela tem que vir junto. Porque não são os defeitos que a gente carrega do passado. A gente traz muita virtude também. A gente traz muita coisa boa também. A gente não foi só mal o tempo todo. A gente tem, não é possível que a gente não a gente está onde a gente está, porque de alguma forma a gente caminhou e a gente vai caminhando. Então, lembrar que não é só o que a gente fez que está lá atrás atrapalhando, mas a gente traz uma bagagem de conhecimento. Pode ser que está o conhecimento lá, a gente não está aplicando, mas está lá, né? Essa potência está dentro da gente. Eu acho que ajuda. Né? Não tem jeito, não. Se a gente perder tempo indo de encontro ao inevitável, só quem perde somos nós, né? Então, o espírito tem um objetivo para ser, para estar nos lugares e nas encarnações. E tem planejamentos, e tem as possibilidades do que vai fazer, do que não vai. Pode escolher, sim, mas pode também tomar bastante empurrão, e as bênçãos disfarçadas vão chegando, né? Dando empurrões terríveis, que é para poder a gente acordar. Porque a gente tem que viver a evolução. Porque se evoluirmos, vamos ficar melhores, vamos nos sentir melhores. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante do caos, a gente vai sobreviver. Olha agora a pandemia. Quanta gente desencarnou de medo e quantas pessoas conseguiram passar por isso, aprender a conviver com isso, se proteger, mas também sem precisar começar a ficar doente de tudo, ou então procurando um lugar para se esconder, né? Porque eu disse assim, tem coisas assim, que as bênçãos vêm que a gente não tem saída. Porque você não podia dizer assim, eu pego um avião, vou para o Brasil, e lá está tudo bem. Não tinha, para onde você vai? Para lugar nenhum, ficar dentro de casa, um olhando para a cara do outro. Então, que coisa bacana, né? Só Deus para fazer isso. Não foi uma coisa do mundo, não é uma coisa do homem. O homem só pensa em levar vantagem, né? E Deus pensa em construir um mundo interno resistente para o ser. Vocês estavam falando, eu estava lembrando, não sei se mais rapaz, vendo esses balões ainda aqui, né, a comemoração dos 20 anos, da casa e tudo, e lembrando assim, mas nós somos o must mesmo. Porque na nossa casa, se vocês, né, forem lembrando, no andar da carruagem de todos os anos, desde que ela já nasceu sendo, né? Nós não nascemos, nós estreamos. Num lugar pequenininho, onde da porta até o fundo, a gente tinha de tudo. Teve dias até no suíte, tinha dias até que tinha a cantina oferecia salgados fritos na hora. Na hora. Isso em 1900 bolinhos lá, não foi? Giza com as ideias dela mirabolantes. Mas era assim aquela coisa de fazer coisas uns para os outros,
Não era aquela coisa de, não, vamos montar uma coisa para a gente ficar ali aprendendo a ser bom, a ser bonzinho. Não, era aprender a ser bom, metendo a mão na massa, se atritando, fazendo coisas que na metade gosta, metade desgosta, e na hora todo mundo termina gostando, porque gostar fica melhor do que ficar chorando, entendeu? Aí eu lembrei, quando vocês falavam também, da nossa evangelização, que começou com as crianças, como toda evangelização começa, né? Meninos, meninas, e a evangelizadora, mas aí começaram a vir crianças com síndrome de Down, crianças autistas, e a gente não tinha uma sala para crianças, não pensamos assim, vamos ter uma sala para os diferentes? Não tínhamos, então, bom, sempre tem sala para os diferentes, é porque todos são especiais. E a gente chama aquela criança que tem, né, qualquer alteração fora do normal, que a gente acha, e de especial, não são crianças especiais. E isso um dia aconteceu. Uma mãe veio, trouxe a criança dela e olhou na sala e viu que tinha crianças autistas. Aí ela disse, vem cá, aqui não tem sala separada para os especiais? Eu disse, não pode, não tem. Mas como ficam juntas, ficam, são todas especiais, você não notou, né? Todas as crianças aqui são muito especiais. No nosso coração são todas especiais. E não sei se ela não me lembro na época, eu não prestava atenção nisso. Mas eram o quê? 30, não era 30 crianças numa sala, 20, era muita gente. E elas se davam assim muito bem. Elas se harmonizavam, faziam trabalho, as evangelizadoras gostavam. Então, por que você ia limitar o centro e dizer assim, não, aqui nós não aceitamos, não, aqui não recebemos, não temos como evangelizar uma criança? E como é que evangeliza uma criança autista? Não sabemos, as evangelizadoras, sabe o que fizeram? Foram procurar estudar sobre o autismo, sobre síndrome de Down. Tivemos aqui palestras, seminários, para poder educar todo o grupo a tratar as mães, as crianças. Né? Fizemos fluidoterapia para as crianças, especificadamente. Então, o centro ia se adequando à comunidade que ia chegando. E não montar um centro com uma cara e a pessoa chegar na porta e dizer, aí não é minha cara, não, então deixa eu procurar um outro lugar. Entendeu? Não, a gente é o que é e somos todos juntos e misturados e vamos. Né? É assim eu acho que a gente cresce mais. Porque a gente, dessa forma, a gente vai se respeitando, porque a gente não está escolhendo quem entra e quem não entra. Né? A gente acolhe a todos e vamos todos ali trabalhando da maneira que cada um pode. E um respeitando o limite do outro, a necessidade do outro, o que um pode dar, o que não pode dar. Isso é que eu fiquei aqui pensando, assim, eu lembro que a gente começou a estudar isso na universidade, com o Hermínio, para a mediúnica, por causa dos seus membros. E depois a gente sabe que isso se expande para o que o Espírito veio fazer aqui, e a comunidade onde ele vai se instalar. Então, somos todos diferentes, somos, cada um de uma maneira, cada um de uma maneira, mas o objetivo divino de todos é o mesmo. Todos estão aqui da maneira que são, bons, ruins, péssimos, maravilhosos, para se amarem, para viverem juntos, para construírem juntos, nunca separados. E quando a gente fica querendo separar muito, buscar só os iguaizinhos, na outra encarnação, já na família, vem assim, um grupo tão misturado, que quando já começa a crescer, já diz logo, eu vou para a América, eu vou para Sergipe, eu vou para a Bahia, vai todo mundo, mas não tem problema, quando chegar onde for, que for juntar outro grupo, vai estar ali o reforço que ele precisa ter nessa encarnação para poder se expor, para poder se jogar, se dar e receber das pessoas aquilo que precisa. Né? Agora, a gente só tem que incluir nisso o respeito, a tolerância, a empatia, a compaixão, porque senão a gente não consegue viver em grupo. Nem na família. A consciência desse exercício. A consciência desse exercício. Que é um exercício.
Porque você diz assim, eu não aguento viver com fulano. Sim, com quem você aguenta viver? Que tipo de pessoa é essa? Porque não deve nem existir. Quando a gente vai descrever o tipo de pessoa que a gente gostaria para viver, não existe. Nem no cinema, acho que estão mais fazendo filme. Aqueles filmes de mentira, água torcida, né? Aí saía enjoadinho, assim. Só servia para dar uma namoradinha. Uma vez eu li um livro, ele dizia assim, primeiro você faz uma lista de tudo que a pessoa com quem você quer, a pessoa ideal para você, todas as características que você quer, faça uma lista. Aí você vira a página e faça uma lista de tudo que você precisa ser para atrair uma pessoa como essa. É desse jeito. Eu fiquei pensando, imagina, se você tivesse a oportunidade de falar assim, você tem 5 minutos com Jesus, faz uma lista de tudo que você precisa ser para ter esses 5 minutos com ele, né? Então, acho que a gente está nesse caminho. Eu estava pensando assim que o espírito na sua evolução ele vai passando por momentos assim que eu acho que a gente lutou muito contra as diferenças, né? Os nossos preconceitos, os nossos medos, desde cor de pele até crença, até de qual igreja que você vai. Isso, acho que a gente teve de tudo, assim, de ir contra qualquer tipo de diferença. Mas eu acho que a gente está chegando numa fase que nós estamos aprendendo a abraçar essas diferenças, a perceber que é válido, que nós precisamos dela, que é bom para a gente. E isso acho que é fundamental nós percebemos isso, porque se a gente percebe como é importante. Ricardo sempre fala, né, meu marido, que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul. Então, saber que cada um tem o seu dom, tem a sua força, né, o seu dom em determinadas situações ou opções para fazer. E pensamentos também não é só no plano material, mas se a gente pensar no plano espiritual, os sentimentos, às vezes a gente tem assim um sentimento de raiva e o outro vem, não, calma, vamos ver o outro lado aqui, né? Talvez a pessoa tenha outros problemas. E ter alguém que nos traga para o centro, isso às vezes é aquele momento assim que você ganha a encarnação, porque você deixou de chutar o pau da barraca e se segurou ali, se acalmou, respirou fundo e descobriu que realmente havia um motivo muito forte para aquela situação, para aquela pessoa ter feito aquilo. E você teve um momento de se segurar e não reagir e permitiu, né, deu permissão para que aquela pessoa fosse ou fizesse, tivesse aquele momento. Então, acho que perceber como é importante essa diversidade. Eu só queria terminar aqui a minha parte nesse texto que fala sobre a diversidade, que as diferenças, a diferença não pressupõe julgamento, concordância nem consentimento. Você aceitar, você abraçar a diversidade não quer dizer que você concorde com ela, não quer dizer que você consinta se é contra os seus valores, não, mas que você não julga, que você permite, que você aceite que a pessoa tenha o seu tempo, tenha a sua condição e tenha o seu momento de crescer. E lembrar disso, que a gente gostaria que fosse com a gente, né? A gente quer ter essa possibilidade e para poder entender que o outro também precisa, quando eu preciso, eu quero ter isso para mim, então todo mundo tem que ter também para funcionar. E eu fiquei aqui pensando nessa diversidade, assim, que é um exemplo maior e melhor do que Jesus, quando ele escolheu os 12. A diversidade dos apóstolos está aí. É um pouquinho de cada um de era nós. De um jeito. Cada um de um jeito. Porque, né, cada um dá para virada de um jeito diferente. Nascido 12 Jesus, 13, né? Ele mais 12 Jesus. Imagina, o nome de Jesus. Aí depois entra Paulo de Tarso, que era bem. E os que vieram depois. Calmo. Então, assim, é mais um motivo que a gente olha para Jesus e como que Jesus faria. Fez assim, aceitando o diferente, o estourado, né? Perdoou que traiu, meu melhor amigo me traiu, e tudo bem, entendeu, foi lá, resgatou, né, conviveu com os pecadores, né, que era um escândalo, como é que Jesus ia ficar o
Imagina, né? O Salvador veio para ficar comendo com esses pecadores. Então, assim, não, ele veio mostrar que é isso mesmo, é no meio lá do palavra das pessoas mais difíceis, né? Vamos fazer aquele atrito funcionar ali. E onde a gente está, onde a gente precisa estar. O conflito está ali por um propósito. O que eu estou precisando para eu melhorar, para eu ter mais paciência, para ter mais empatia. E é bom aprender logo, porque acho que quanto mais rápido a gente aprende, melhor é. Mas não vai ser mágica, né? A gente não vai acordar daqui na semana. É um exercício, é devagar, é todo dia, é se lembrar, é estar conectado, é orar, trocar seu pensamento, né? Tentar olhar com esse olhar, o outro não está aqui para me irritar, ele não deu bom dia para mim porque ele não gosta de mim, às vezes a pessoa está com outro problema na cabeça. Quantos julgamentos, como a Lívia falou, não quer dizer que você enxergar a diferença, porque você já está julgando aquela diferença. Aí geralmente é isso, entendo que você é diferente. Por quê? Porque eu já estou achando que você não faz certo. Porque senão eu não ia nem perceber a sua diferença. Então, à medida que chamou a sua atenção, porque alguém está fazendo diferente, é porque alguma coisa, né, te incomodou por quê? O que o outro faz que eu não acho que é legal. Onde é que está isso? Então, sempre o convite, essa interação, essa convivência, que é desafiadora, não é fácil, muitas vezes chega ao ponto realmente você ter que se afastar porque ela está mesmo fazendo mal e pode ter consequências mais graves. Ninguém está falando que tem que viver amarrado junto o resto da vida, se você está numa situação que às vezes não tem condições realmente, né? Mas é de ficar, de fazer esse exercício diário, de se expor em situações, porque é mais fácil falar, não vou mais no centro, eu vou sair do meu trabalho, não aguento ser chefe. Eu vou me separar. Sei lá, em vias normais, a primeira sensação, a vontade é de sair daquela situação. Mas aí, assim, será que ela não vai se repetir quantas vezes mais e eu finalmente entenda que é aqui, é aí que eu tenho que fazer. Então, não é... Vai mudar só os nomes e os endereços, mas a situação não vai se repetir. Você vai com você onde você estiver, né? A gente vai junto, né, Lida? Pra onde a gente estiver. Mas por que é assim? No livro dos Espíritos eles falam, né? Então, porque Deus quis assim. Agora, como é que a gente vai questionar? Bom, a gente nem consegue entender direito ainda o que é Deus, vai questionar os meios dele. Ele entendeu, sendo perfeito, absoluto, a inteligência máxima, que é assim que a gente vai aprender. Né? Umas vezes a gente aprende rápido e outras a gente repete a série, mas juntos, a Marisa, um cai, outro levanta, né? A gente está mais chateadozinho, outro vem, manda uma mensagem, manda uma música, liga, telefona, e né, fala que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E assim a gente vai ajudando uns aos outros. Bom, minhas considerações finais, pegando a deixa da Estelinha, a gente é muito bobo em achar que tá ruim aqui, eu me mudo para ali, esse marido não tá bom, eu pego aquele outro, esse filho tá assim, eu queria o filho da vizinha ali, que é tão bonzinho. Não tem, a gente pode, lógico, né? A gente vê casais irem até 80, 90, né? Às vezes um desencarna, o outro rapidinho vai atrás, né? Não porque os filhos não aguentaram, mas ele não vai, papai. Não, é porque ele sente falta, né, da mulher. Mas aí as pessoas dizem assim, isso é o verdadeiro amor, né? Essa é uma verdadeira tentativa, não é o verdadeiro amor, porque ainda não amamos, conseguimos amar como vamos amar um dia. Mas a gente já vê pessoas que ficam até os últimos momentos juntos, porque se amam muito, não, já se toleram bastante, têm bastante empatia, porque o treinamento na encarnação foi esse. Não foi ainda o amor como Jesus já amava. É o amor que a gente vem treinando através de sustentar alguns sentimentos. Porque para amar como Jesus amou, a gente já tem que ter todos os sentimentos de base ali, vibrando, e a gente ainda não tem numa encarnação. Então, é porque alguns já estão sendo ali, trabalhados, e aí um escolheu o outro para passar aqueles 60, 70 anos juntos, burilando aquilo e olhando para o outro, dizendo assim, pelo menos a gente já entendeu que não adianta ir cada um para o seu lado. Lá o vizinho está do mesmo jeito que a gente. Pelo menos a gente já se conhece, já é parceiro, já sei quem você é, como é que você dorme, como é que você acorda, né? Já sabe tudo daquela pessoa. Então é mais fácil o treino ser com alguém conhecido. Mas não é um big deal. E às vezes a gente fica achando que trocando de parceiros, né, vai dar certo.
Mas pode dar meia boca, não vai ser assim, eu vou sair desse traste e aquele lá é o príncipe. Mas não é mesmo. Não é, você tem que ir ainda assim, se der tempo na encarnação, você pegar assim, uns 25, né, parceiros e parceiras, para ver se no final da encarnação você diz, não, dessa leva toda, 2 foram legais. Mas é assim, a gente veio para fazer muitas coisas. Às vezes, esse desenvolvimento de amor com uma pessoa só é só parte do quadro, né? Tem muita coisa que a gente tem que fazer para que essa coisa que a gente quer com uma pessoa seja um mar de rosas. Né? Porque se eu não sou boa com ninguém, aí eu quero com uma pessoa, vai ser um amor que a gente vai viver olhando para a carinha do outro, mas não vai aguentar. Se eu não aguento, né, as pessoas com quem eu convivo, eu vou aguentar uma pessoa, vai estar vida. Deus me livre. Então, você tem que conviver bastante, se atritar bastante com muita gente, para poder desenvolver sentimentos, pelo menos faíscas deles, e aí aquele que é do dia a dia, que vai ficar ali, né, dorme, acorda, vai ser a pessoa com quem você vai, ó, os anos passam e a gente fica melhor. Claro! É tanto Pode parecer, não vai ficar melhor. Vai ficando. Primeiro que você vai conhecendo mais a pessoa vai te conhecendo mais, vai vendo os defeitos grandes que cada um tem e as qualidades que cada um tem. E diz assim, mas rapaz, não é que eu tolero esse indivíduo? Pois eu também te tolero. Então, na próxima encarnação, a gente pode vir assim, não casa com ninguém, mas vai conviver com as 50 pessoas ao mesmo tempo, na mesma casa. Aí você vê, às vezes, a pessoa fica viúva, né? Fica sozinho, né? Ou viúva, criando uma cambada de filhos, assim, um bocado de meninos, e sorri, brinca, mas mãe é tão bacana. Né? Eu não sei. Deus tem as táticas dele, quem somos nós para saber dos desígnios, né? Do Pai. Mas a gente vai assim, a gente vai começando a descobrir umas coisinhas aqui e ali. Vamos pensando, né? Vamos matutando.